Eu acho que nós temos que dividir esse assunto em duas componentes, vamos dizer assim, para fazer análise. Eu acho que a primeira componente é a componente imediata, é o caso em si mesmo da Marielle, que evidentemente está adquirindo uma conformação muito positiva agora, com o avanço das investigações, e ao que parece, com a punição de quem matou, etc. E tal. Então, isso é uma coisa. Outra coisa diferente disso é o que significa essa história toda do ponto de vista das relações políticas de força na conjuntura brasileira. Uma coisa diferente, porque aí você tem que levar em consideração que o caso Marielle coloca em evidência, coloca em pauta 500 anos de história do Brasil. Em que sentido? No sentido de que ela é uma mulher preta que assumiu uma liderança política importante no Rio de Janeiro, que tinha um projeto de disciplinar a ocupação do solo nas favelas, que se chocava diretamente com interesses econômicos e financeiros muito poderosos, e que, nesse sentido, era uma mulher preta que desafiava os interesses da elite branca no Rio de Janeiro. Então, isso daí é 500 anos de história do Brasil, meu amigo. Não tem conversa. Isso daí me remete a Canudos, quando você tinha retirantes pretos e índios e brancos pobres, sem terra, desafiando os interesses da elite. Isso aí remete à revolta da Chibata, quando você tinha um marinheiro negro desafiando a elite que controlava a marinha no Rio de Janeiro. Isso aí remete, enfim, remete ao movimento do sem terra, remete ao movimento do sem teto. Quer dizer, o que esse assunto da Marielle coloca em pauta é o seguinte: cada vez que surge uma liderança popular legítima, autêntica, que coloca em pauta as reivindicações do povo, só tem um destino para essa liderança: a morte, decretada pela elite brasileira. Então, nesse caso aqui, o que nós temos é que o caso Marielle abre uma avenida imensa para se investigar até onde vão os laços dos assassinos dela com as figuras de elite que mandaram assassinar. E isso daí é perfeitamente possível de fazer uma investigação que seja capaz de desnudar todos os laços vinculando a elite a esse assassinato. E isso vai ser, se for feito isso, vai ser um momento histórico no Brasil. O que eu temo é que não seja feito isso. O Flávio Dino, na entrevista que ele deu ontem ou anteontem, já não me lembro mais, acho que foi ontem, ele utilizou uma expressão que me deixou muito preocupado. Quando perguntaram para ele se ele achava que a família Bolsonaro estava envolvida ou não, etc. e tal, é claro que ele respondeu que ele não podia afirmar que sim, porque não foi provado até agora, mas ele usou uma frase que me causou um arrepio. Ele falou: isso aí, o tribunal da história que vai resolver. Mas que tribunal da história? Na minha terra, tribunal da história é coisa para boi dormir. É uma frase ambígua, né? Tribunal da história é republicanismo. Essa coisa de ser republicano. Tribunal da história é papo furado. Não tem esse negócio de tribunal da história. Tribunal da história, meu amigo. Tribunal da história é o cacete. Você tem razão. O que tem que ser dito é que é o seguinte: quem matou a Marielle são caras treinados, policiais treinados, muito bem armados, e que estão a serviço de grupos de empresários e de especuladores imobiliários que estão associados a milícias e que promovem o terror em defesa dos seus próprios interesses. Quer dizer, é isso que está em pauta. Não tem esse negócio de Tribunal da História. Vamos ver o que vai acontecer. Não tem esse negócio. E mais uma vez está colocada a oportunidade de dizer o seguinte: onde que são treinados os boinas vermelhas? Você viu que nessa história toda emergiu a informação de que no atentado dia 8 de janeiro participavam os boinas vermelhas. Quem são os boinas vermelhas? É a tropa de elite associada aos paraquedistas do Exército Brasileiro. Você viu isso, né? Os boinas vermelhas. Então, você tem os boinas vermelhas. Aliás, você percutiu pouco, né? Menos do que deveria. Você tem o BOP,
que é a chamada polícia de elite, etc. Aonde que esses caras são treinados? Aonde que esses caras são armados? Da onde que ele recebe equipamentos? Resposta: Israel, Israel, Israel. Então, você tem vários acordos feitos entre o governo federal brasileiro, principalmente na época do Bolsonaro, mas não só. Desde os anos 2000, você tem acordos do Estado brasileiro com Israel para treinar as PMs, para treinar agentes de repressão, para comprar equipamentos de repressão, para comprar equipamentos de vigilância e de controle de Israel. Hoje, Israel é o Estado que é o principal exportador de tecnologia de repressão e controle do mundo. E aonde que Israel aperfeiçoou os seus instrumentos de repressão, controle, vigilância e técnicas de repressão urbana? Na população palestina. Quer dizer, veja como a coisa vai se fechando. Não é à toa que a família Bolsonaro viajou N vezes para Israel. Não é à toa que a família Bolsonaro fazia questão de posar em fotos com a bandeira de Israel ao fundo. Não é à toa que você tem declarações de amor e amizade a Israel por parte do governo Bolsonaro, mas multiplicado por muitas vezes. Não é à toa que um setor da comunidade judaica brasileira, um setor, não toda ela, mas um setor, principalmente agrupada na Hebraica do Rio de Janeiro, aplaudiu, ovacionou de pé Bolsonaro durante a campanha dele. Quer dizer, você tem laços aí muito fortes entre esse componente da elite brasileira, que é um componente antipovo, antipopular, que odeia o povo, odeia as lideranças populares e que usa instrumentos de repressão e controle para conter essas lideranças e para assassinar essas lideranças. Você tem fortes vínculos entre eles e um Estado que promove o apartheid e desenvolve técnicas de repressão utilizando a população palestina como cobaia.